Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 28, que fala sobre os dois gadarenos endemoninhados. Mas eu quero dizer que em Marcos 5, do 1 ao 20, e Lucas 8, 26, 39, esta história é contada diferente. É contada a mesma história, mas com uma diferença. Nesses dois evangelhos, Marcos e Lucas, se fala somente de um homem. Talvez porque eles pegaram o mais marcante, o mais trabalhoso. Irmãos, Gadara, a cidade dos gadarenos, significa Gadar em hebraico, que quer dizer barreira ou fronteira. Cidade onde existiam muitos túmulos antigos, com sarcófagos fechados por portas de pedra talhada. Muitos usados também como depósitos de grãos ou residências pelos moradores. Esses homens viviam sempre atormentados. Assustavam demais os moradores. Viviam gritando, pulando, xingando. Falavam palavrões, línguas de cobras. Tiravam o sossego de todo o povo. Gargalhavam à noite, dando risadas altas. Ruivava como lobos. Esses gritos podiam se ouvir a longa distância. Sujos, maltrapilhos, fedorentos. Irmãos, eles dividiam os territórios com os porcos. Era, por exemplo, um exemplo do filho pródigo que desejava comer as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Ninguém podia se aproximar deles, eram verdadeiros loucos. Mas apesar do estado, irmãos, em que viviam esses homens, eles tinham famílias que viviam longe deles e choravam muito por eles. Eram muitos questionados pelos vizinhos e pessoas das cidades, homens sem nome, sem casa, sem família, sem lar, exposto ao tempo e sombras da noite. Eram simplesmente a cara da cidade. Haviam naquele lugar vários comerciantes de porcos, os que não faziam jus aos judeus, pois eles tinham as suas leis. Está em Levíticos 11, 7 e 8. Animais que não se devem comer. O porco porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói. Esses são imundos, da sua carne não comereis. Mas a economia da cidade, irmãos, vivia de suas vendas. E eles viviam mais para o dinheiro do que para agradar a Deus. Um povo idólatra, feiticeiro, usava alguns porcos para rituais satânicos. Havia nessa cidade macabra, irmãos, todo o paganismo, toda sorte de impurezas. Mas foi quando Jesus chegou. E Jesus chegou, Jesus veio. E quando Jesus estava chegando, uma manada de porcos pastava no monte por onde Jesus passava. Provavelmente 2.000 porcos. E Jesus veio e olha para aqueles dois homens. E quando Jesus olha, os seus olhos realmente fazem uma grande mudança. Os olhos de Jesus, ele é assim. Aonde ele chega, ele transforma, ele muda, ele cura. A luz não combina com as trevas, irmãos. Não pode sair água doce e água salgada do mesmo rio. E o olhar de Jesus, ele é fatal. Os demônios começam a se agitar naqueles homens. E Jesus os vê e pergunta: qual é o teu nome? E eles respondem: meu nome é Legião, porque somos muitos. Os demônios fizeram uma comparação, irmãos, com os soldados romanos. Legião de 8.000 homens. Era uma quantidade assustadora para possuir nos corpos desses homens. Como seria a vida desses homens antes dessas possessões? Qual o ofício dessas pessoas? Como chegaram a tantos demônios? Em que estado agora estavam? Quantas pessoas hoje ainda estão com esses demônios enterrados? Em hospital, sanatórios, cadeias, mendigos, bandidos que vivem como aqueles homens. Alguns ainda se dizem pessoas normais, mas eles não viram a glória do Senhor sobre Jesus e clamaram com alta voz. Quando eles olharam para Jesus, eles viram ali um homem diferente. Eles sabiam que Jesus estava ali simplesmente para curar, para mudar a vida deles. E diz: que tenho eu contigo? Os demônios respondem: e Jesus, filho do Deus Altíssimo, ó Jesus, peço-te por Deus que não nos atormentes. E rogavam muito que não o enviassem daquela cidade. Apocalipse 23 nos diz que o Espírito Santo nos revela que o destino de Satanás é o abismo.
Esta legião, irmãos, não queria deixar estes homens nem aquele lugar, nem aquela cidade, porque sabiam que Jesus mandaria eles de volta para o abismo e estariam para sempre presos. Somente Jesus tinha o poder sobre os demônios, e a este nome só dobrarão os joelhos dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Filipenses 2:10. Quem corre ao encontro de Jesus, irmãos, ele vê milagres, ele recebe bênção. Esses demônios reconhecem a força de Jesus e pediram permissão para entrarem naqueles porcos, e Jesus os atendeu. Imagina aqueles porcos gritando, pulando, saindo correndo desse ladeiro abaixo, até chegarem perto do mar e se jogarem. Cerca de 2.000 porcos. Dinheiro um tanto bastante, irmãos, para aqueles comerciantes que ficaram muito bravos pelas suas perdas. E aqueles homens que haviam se libertados não valiam nada. Eles, irmãos, completamente curados, rogavam a Jesus que saísse daquele lugar, para que aqueles homens não fizessem mal. E aonde havia pecado, irmãos, superabundou a graças. Romanos 5:20. Eu quero dizer que Jesus veio, passou e curou e libertou aqueles homens. Então deixa Jesus cuidar de você. Envolva com as coisas de Deus, pois Deus, ele é muito maior do que imaginamos. Deus, ele é tudo acima de nós, acerca de todos nós. Ele é imprevisível para nós. É aquele que faz muito mais do que aquilo que nós pensamos. Aleluias. Creia nessa palavra em nome de Jesus.